professora Joyce Martins, de Língua Portuguesa, e nós iremos, então, iniciar mais uma aula, nossa aula de número 4. Vamos verificar qual será o nosso conteúdo, o nosso objeto de conhecimento? Olhem aí o que nós temos preparado para vocês. Então, nós vamos conversar sobre apreciação e réplica. Que é isso, professora? Calma, vamos conversar detalhadamente sobre opiniões, posicionamentos críticos, tá bom, gente? Então, é sobre isso o tema da nossa aula de hoje, ok? Então, vem para a aula com a gente. Então, pessoal, a gente tem conversado com vocês sempre sobre a questão do que é um texto, de que os textos estão aí circulando na nossa vida em sociedade, em todos os campos, não é? Na igreja, em casa, assistindo à televisão, você está em contato com textos que trabalham com diferentes linguagens e que têm diferentes finalidades. Estamos falando sobre isso desde a aula de ontem com vocês, correto? E aí, em especial, temos tratado sobre textos midiáticos com vocês, textos que estão aí presentes nas mídias, em especial na internet, em especial gêneros de notícia, de reportagem, para que vocês fiquem atentos a essa maneira de se posicionar, de se relacionar com esses textos, ok? Tendo isso em vista, a gente tem a primeira cartela. Olhem aí. Diante de textos jornalísticos que circulam nas diferentes mídias, o leitor pode fazer o quê? Quando ele está diante desses textos jornalísticos que circulam em diferentes mídias, o que ele pode fazer? O que ele pode fazer, gente? Ele pode realizar a leitura e simplesmente ler aquele texto sem manifestar nada àquele respeito. Ele pode, a partir daquela primeira leitura, perceber que ele quer saber mais, perceber que ele precisa encontrar mais informações. E aí ele vai fazer o quê? Vai buscar mais informações, vai atrás dos hiperlinks, que a gente também já conversou com vocês sobre isso. Ele vai buscar hiperlinks para se informar mais àquele respeito. E ele também pode, olha a última linha aí, emitir opiniões. Ele pode ler aquele texto e pensar, eu acho que eu não concordo muito com o que está sendo exposto aqui, não. Eu acho, então, que pode ser de outro jeito. Ou então ele pode concordar, sim. Ele pode pensar, isso é legal. O que essa pessoa está falando aqui é bacana, eu penso igual. E a esse respeito da emissão de opiniões a partir desses textos jornalísticos e midiáticos é que a gente vai tratar e desenvolver nessa aula, tá bom? E já que é de emissão de opinião que a gente vai falar, pergunto a vocês, o que é emitir opinião? O que é emitir opiniões? Já pararam para pensar sobre isso? Sobre ter uma opinião a respeito dos temas? Sobre o que isso significa? Então, olhem só, a partir de agora, saibam disso. É o ato de, a partir de um determinado fato, dizer, expressar uma concordância ou uma discordância, Então, aconteceu um fato, alguém tomou uma atitude sobre aquele fato e aí isso foi noticiado. Você concorda com aquela atitude? Ou você discorda daquela atitude? E aí você tem, então, a situação de concordar ou discordar, não é? E aí, gente, você pode também dizer o que pensa a esse respeito, porque isso é a emissão da opinião, é dizer o que se pensa a respeito daquele fato que foi noticiado, tá bom? Então, volto aqui com a professora rapidamente, olhem só. Para que você possa emitir opinião, para que a gente possa trabalhar esse processo de emissão de opinião, a gente, então, vai trazer esse gênero midiático aqui para a nossa aula. A gente vai, então, começar pelo texto, tá bom? Sempre assim, em língua portuguesa, a gente vai começar pelo texto. E aí a gente trouxe aqui um texto, uma notícia, ou melhor, uma notícia de divulgação científica que vai
noticiar para a gente algo que os cientistas descobriram. Olhem só para o título. O uso de aparelhos eletrônicos pode atrasar o desenvolvimento da fala das crianças. Então, olhem só. Como é uma notícia, a gente já abordou isso aqui. Qual é a intenção desse texto? É divulgar informações a respeito de algo, divulgar alguma coisa, informar, melhor dizendo, a respeito de algo. E aí, a gente tem, no caso, vai informar sobre essa questão que os cientistas descobriram, certo? Aí, a imagem já aparece aqui bastante sugestiva, né? Um bebê ali, né, naquela faixa de mais ou menos 1 ano de idade, segurando um aparelho eletrônico, né, um tablet diante dos olhos dele. Por quê? Porque é sobre isso que vai ser falado aqui nessa notícia de divulgação científica. E aí, nas primeiras linhas, faz-se uma introdução, não é? Desde que se nasce, a criança vai desenvolver a comunicação por meio de gestos e assim por diante. Mais adiante, vem a questão da preocupação. Quando se preocupar? Então, de acordo com esse texto, conforme explica a especialista, por volta de 12 meses o bebê começa a emitir mais sons, não é? E tentar dizer palavras que os pais, pessoas próximas, né, pessoas mais próximas falam. Aos 2 anos, vai repetir palavras e assim por diante. E, segundo esse texto, né, essa é uma informação de uma fonoaudióloga, por volta ali de 2 anos e mais alguma coisa, se essa criança ainda não aprendeu a falar ou não manifesta as questões relacionadas à fala, é que se deve preocupar. E aí os pais devem procurar possíveis causas para esse atraso, né? E mais uma vez, vem aquilo que os especialistas do assunto constatam, que o excesso de telas pode prejudicar crianças que têm ali o seu organismo saudável, mas ainda assim atrasam o início da sua fala, porque utilizam excessivamente as telas, né? Tablets, televisão, celular ali com os vídeos e assim por diante. Tá bom, professora. Esse é o texto. E aí, o que a gente faz a partir desse texto? Como eu falei para vocês, estamos trabalhando aqui com ele e a nossa aula é sobre a emissão de opinião. O que é muito comum em textos midiáticos, em textos de notícia? O que acontece com alguma frequência? Ora, ao final do texto, a gente tem lá os hiperlinks, que a gente já aprendeu a esse respeito, que trazem para nós um intertexto, ou seja, mais informação a respeito do tema, e a possibilidade de comentários. Olhem aí os comentários. O que isso significa? Significa que os leitores podem interagir com esse texto aqui, e não apenas com esse, com todos os outros que estão disponíveis na internet para emitir aí essa questão de informações e tudo mais. E nesse processo de interagir é que as pessoas vão acabar manifestando a sua opinião. E lembra o que é a manifestação da opinião? Posicionamento. Ou ele discorda ou ele concorda com o que está dito aqui, ok? Em relação a esse texto aqui, a gente trouxe para vocês alguns comentários que as pessoas efetivamente registraram na internet. Olhem só. Vamos aí à nossa primeira cartela? Olhem aí. Sobre a reportagem lida, pode-se identificar os seguintes posicionamentos a partir dos leitores. Gente, então, na própria página do jornal que a gente acabou de olhar aqui na aula, nessa página lá ao final, tem esse comentário de uma pessoa que se identificou como Gustavo Silva. E foi um comentário que foi feito 36 minutos, por favor, a cartela no ar. Foi um comentário que foi feito 36 minutos após essa matéria ser colocada lá. Por isso que aparece esse aí, 36 minutos, tá bom? E aí ele comentou o seguinte: e o papel dos pais interagindo com a criança? Não conta? Nota aí que tem esse Szinho após o não. Foi assim que ele escreveu e a gente manteve o texto, tá bom? Esse comentário dele, tão curtinho e em forma de pergunta, mostra que ele não concorda
tanto com o que o texto diz, com o que essa matéria diz de que as telas em excesso podem atrasar o desenvolvimento da fala das crianças, né? Quando ele diz, e o papel dos pais interagindo com a criança dão conta? Ele está dizendo, ok, as crianças usam tela, mas as crianças também interagem com os pais, e isso é um fator importante. Então, essas linhas tão pequenininhas, com uma forma de pergunta, já demonstram uma emissão de opinião e demonstram aquela questão do diálogo do texto, porque esse comentário dessa pessoa é literalmente um diálogo com o que ele acabou de ler. Ele está literalmente respondendo e demonstrando a discordância dele. Ele discordou de maneira tal que foi lá e escreveu o comentário logo após, a matéria, não é? Logo após o texto. Então, já da página do jornal, diretamente da internet, a gente puxa esse comentário e observa uma emissão de opinião, ok? Mas é uma característica bem comum também que, atualmente, os portais de internet, para além de terem um site próprio, uma página própria, eles também divulgam os seus textos, as suas notícias nas redes sociais. Eles criam um perfil na rede social e esse perfil serve para dar engajamento e para trazer mais pessoas para dentro do seu site, para ter mais leitores e assim por diante. Então, esse mesmo texto foi também publicado na rede social. E aí, olha só, próxima cartela, por favor, vamos lá? Na rede social, tivemos ali também alguns comentários, mas a gente filtrou esse outro comentário aí que é um pouquinho maior. Olha só o que esse comentário diz, que foi feito por essa pessoa. Verdade! Aconteceu com os meus 2 filhos mais velhos. Tive o terceiro e não deixei meu marido dar celular. Minha irmã também não deu para minha sobrinha. Ambos nasceram 2 meses de diferença. Os 2 falaram super cedo e falam muito bem. Não tiveram prejuízos na fala com os outros 2 que foi introduzido aparelho celular logo nos primeiros meses de vida. Meu marido duvidava de mim e mostrei a ele a diferença e como isso afeta o desenvolvimento das crianças. Tive que trabalhar a fala e os outros prejuízos que os eletrônicos trouxeram aos meus filhos por conta do papai sem noção. Então, volta aqui comigo rapidamente. Esse segundo comentário, que é bem maior, é bem mais extenso, mostrou o quê? Que essa pessoa concorda com o que essa matéria mostrou para nós. Mostrou que, de fato, ela teve a experiência de ter 3 filhos. E aí, com os 2 primeiros, essa pessoa fez o quê? O pai foi lá e deu tela, né? Deixou usar telefone e tudo mais. E aí, as crianças atrasaram o desenvolvimento da fala. E aí, depois, aconteceu o quê? Aconteceu que veio mais uma criança, ela disse, não, agora a gente vai evitar tela, vai evitar tudo. E vamos ver o que acontece. E aí, as crianças, tanto dela quanto de sua irmã, desenvolveram muito bem a fala, porque não foram estimuladas por esse outro dispositivo, né? Então, através de relato de situação vivenciada pela pessoa, ela apresenta uma concordância. Então, o que a gente pode ver? Essa pessoa concorda com aquilo que essa matéria diz. Então, estamos diante de 2 situações, não é? Estamos diante de um comentário direto da página da internet que discorda e um comentário extraído da rede social sobre o mesmo texto e que concorda. Então, a gente tem comentários emitindo opinião e apresentando concordâncias e discordâncias. Isso é a emissão de opinião. Importante, gente. Notem que em ambos os comentários que a gente trouxe para vocês, que a gente selecionou, não há xingamentos, não há desrespeitos, há a emissão da opinião de maneira respeitosa e a partir de um ponto de vista. A mãe concorda e a outra pessoa discorda, porque para ele a interação com os pais é muito mais importante. Correto? Tá bom, professora, então eu só posso emitir opiniões
nas redes sociais, direto da página da internet. E quer dizer, então, que quem ainda compra jornal impresso ou quem, de repente, não tem como ali acessar e mandar o comentário, não pode emitir opinião? Pode sim, gente. E existe uma outra maneira que, a cada vez que passa, vai se tornando menos utilizada, mas ainda existe, que é o que se chama de carta do leitor. É isso mesmo, você pode ler um texto, sobre aquele texto ter um posicionamento, pode querer comentar, pode querer dizer o quanto aquilo ajudou, contribuiu, prejudicou e assim por diante. Então, esse texto é a carta de leitor e literalmente a pessoa escreve. E aí agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma carta de leitor que nós criamos aqui e que, novamente, comenta o mesmo texto, que é o uso das telas prejudicando o desenvolvimento da fala das crianças. Então, olhem só. Então, esse texto seria extraído da seção carta do leitor, ou seja, alguém que leu a matéria resolveu escrever. Então, olhem só. Manaus, 30 de abril de 2022. E logo aí no começo tem o endereçamento, né? Para quem vai essa carta? Então, vai ao jornal ou à revista. Colocamos aí um traço porque nós não estamos identificando, né, o jornal ou a revista. Então, imaginem aí um nome para esse texto, para essa revista que nós estaríamos escrevendo. Imaginem aí. Então, olhem só. Essa carta ela vai ser um pouco mais formal, né? Porque aí a pessoa está escrevendo, e aí está escrevendo para um jornal. Então, essa pessoa imagina que quem vai ler é aí alguém que tem uma formalidade um pouco maior, ok? É diferente ali da rede social, que você pode ser um pouco mais informal, não é? Então, olha em que ele diz, caro editor, ele cumprimenta com quem ele está falando. Gostaria de parabenizar a equipe da redação pela excelente reportagem a respeito da influência negativa do uso excessivo de aparelhos eletrônicos para o desenvolvimento da fala das crianças. Como educadora que trabalha na educação infantil, tenho notado que tem crescido o número de crianças que chegam à escola com déficit de desenvolvimento da fala. Tal aumento coincidiu com a extensão do uso de telas pelas crianças sendo iniciado cada vez mais cedo. Textos informativos como esse tipo de conteúdo são um serviço necessário à sociedade. Atenciosamente, Joyce Martins, a pessoa que está aqui com vocês agora, né? Então, nota que nesse texto mais longo, mais formal, a gente observa o quê? Que há a expressão também de uma opinião. E essa expressão de opinião, ela é concordância ou discordância? Ora, quando ela diz, né, que gostaria de parabenizar a equipe da redação pela excelente reportagem, ela já demonstra que gostou de ler, né? Então, achou excelente, achou bacana e tudo mais. Mas lá ao final, ela demonstra que textos informativos como esse tipo de conteúdo são um serviço necessário à nossa sociedade. Então, significa que ela aprova o conteúdo daquela matéria. E se ela aprova, é porque ela concorda com o que ela leu, e ao concordar, ela está ali, então, dando a sua aprovação, certo? Notaram que esse é um texto que é um pouquinho diferente das cartas, ou melhor, dos comentários virtuais que a gente acabou de ler? É um texto mais formal, que busca um tom mais sério, com palavras mais bem colocadas, né? Que se preocupa ali com a ortografia adequada das palavras e assim por diante. É diferente, porque ali na internet, na hora de fazer o comentário, eu li, vou comentar. E ali você digita, você se torna mais informal, você se diz que preocupa um pouco mais, não se importa tanto com a formalidade do seu discurso, da sua escrita. Mas uma vez que essa pessoa for escrever a carta, ela já, preciso ser mais formal, e aí já adota um outro tom, um outro discurso, tá bom?
Há o fato também de que ela demonstra no seu texto que é uma educadora, e dos educadores se espera isso, né? Uma formalidade maior ao se comunicar. Olhem só aí o que a gente tem na próxima cartela, que está justamente comentando sobre isso. Tanto os comentários feitos diretamente nas páginas da notícia ou da rede social, quanto a carta do leitor apresentam um aspecto argumentativo, ou seja, tem o objetivo de expressar opiniões que concordam ou contrariam o texto jornalístico lido. Então, tudo começou com a leitura do texto jornalístico e aí desencadeou opiniões favoráveis ou contrárias a aquele texto jornalístico, aquele conteúdo, correto? E aí, esses posicionamentos vieram aí de comentários ou dessa carta do leitor que a gente acabou de ver. E aí, seguindo adiante na cartela, vamos lá então? Olhem só. Então, o texto 1, né, que foi aquele comentário que a gente viu, né, bem curtinho, a gente viu, né, e o papel dos pais interagindo com a criança não conta? Ele é mais informal, porque ele já vai assim, quase que como se fosse conversando com o texto e escreve, né? Então, a gente vê nesse tom informal, né? E essa pergunta, e isso, né? Como que dissesse, ah, tá, você falou isso, mas e isso? Isso não conta? Né? Esse não conta aqui mostra essa informalidade para nós. O texto 2, que foi aquele outro comentário. Verdade, aconteceu com meus 2 filhos mais velhos, né? Então, essa pessoa também está nesse tom de diálogo, assim, quase que imediato, não? Quando ela olha e diz, lê o texto e pensa, verdade, né? Isso aconteceu, né? Já vai trazendo esse diálogo para dentro do texto dela e já vai mostrando aí, né, essa informalidade nesse diálogo, né? Então, tanto o texto 1 quanto o texto 2, que não por acaso são 2 comentários extraídos das redes sociais e da internet, eles adotam uma linguagem mais informal. Já o texto 3, né, aquela carta redigida por uma educadora, dirigida, né, à redação, ao editor do jornal e tudo mais, eles adotam um tom mais formal. Olhem aí. São textos informativos, com esse tipo de conteúdo, são um serviço necessário à nossa sociedade. Então, nota aí, né? Fala esse tipo de conteúdo, serviço necessário. Notem que essa pessoa do texto 3, que é a carta do leitor, adota aí um tom muito mais formal na sua escrita, muito mais formal ao seu texto, diferente. De novo, nas 3 situações eu tenho emissões de opinião. Porém, cada uma vai mostrando para nós a adoção de uma linguagem diferente, certo? Agora, vamos abordar especificamente o texto 3, que é a carta do leitor. Olhem aí. Então, na carta do leitor, o que a gente pode observar como estrutura? A gente viu local e data. No nosso exemplo, tinha lá, Manaus, 30 de abril. Então, logo no começo, é importante, por se tratar de uma carta, que você mantenha alguns aspectos relacionados à estrutura de uma carta, tá bom? E aí, na sequência, há um cumprimento formal. Esse cumprimento formal a gente chama, né, em análise sintática, vocês vão aprender mais na frente, a gente chama isso de vocativo. Mas, por enquanto, entendam, é um cumprimento formal. No caso do nosso exemplo, a gente usou caro editor. Se você fosse escrever uma carta para o seu diretor de escola, caro diretor. Se você fosse conversar, escrever uma carta lá para o seu, vamos dizer, lá para o seu prefeito, excelentíssimo prefeito, e assim por diante. É sempre algo que é adequado, tá bom, gente? Mais adiante, introdução com menção à matéria, texto, reportagem, etc., publicada com o objetivo de contextualizar. Então, já que você vai falar de uma matéria, de um texto que esse jornal, essa revista publicou, você tem que fazer menção, você tem que indicar que parte do texto ou qual texto você está querendo comentar. E aí você faz essa menção, né? O objetivo é contextualizar, tá bom? Para que quem for ler o teu texto saiba do que você está falando, por que você está opinando daquela forma, tá bom?
Há também o desenvolvimento com fundamentação da opinião por meio do uso de dados e informações apresentados no texto ao qual se refere. No caso aqui, do nosso exemplo, a educadora usou o fato de que ela notou que está sendo cada vez mais frequente, né, já que ela trabalha com a educação infantil, o fato de que cada vez mais crianças estão chegando à escola com atraso de fala. E isso coincidiu com o aumento do acesso às telas. Então, o que isso quer dizer? Ela concorda porque ela tem uma fundamentação para concordar. Ela apresentou um motivo para isso, né? E no caso dela, ela extraiu esse motivo da sua vivência profissional, não é? Ela concorda com o que diz a matéria sobre aí as telas atrasarem a fala, porque ela tem observado isso na sua vida, na sua prática cotidiana. Tá bom, gente? E aí, você vai fundamentar isso com dados, com informações. Ah, professora, mas se eu não trabalhar com aquilo? Não tem problema. Algum dado que você observou, alguma informação do seu cotidiano que você observou, vai poder servir de fundamentação. Algo que você aprendeu na escola, algo que de repente você observa na sua vivência de todo dia, na sua prática cotidiana com seus pais, tudo isso pode ser fundamentação para concordar com algo ou discordar com algo, tá bom? Por final, há uma conclusão, retomando a opinião expressa. No caso do nosso exemplo, essa retomada se dá quando ela diz exatamente que aquele tipo de conteúdo é um serviço necessário à sociedade. Então, ela está retomando a opinião que ela começou a expressar de maneira positiva logo no começo, quando ela diz: parabenizo, gostaria de parabenizar a equipe, né? A redação e assim por diante. Então, ela faz uma introdução positiva, explica por que ela concorda e no final ela retoma para concluir, né? E se despede de maneira cortês, ou seja, sempre de uma maneira muito educada, de uma maneira, né, formal. E, aliás, esse é um outro aspecto. O uso da linguagem formal é uma constante nas cartas do leitor. E, de novo, o fato de ser formal não significa ser inacessível, tá bom, gente? Ah, é um formal tão formal que ninguém consegue entender. Não, é o formal, de maneira educada, utilizando aí a questão da ortografia e tudo mais, mas sem questões relacionadas aí a problemas de ortografia e tudo mais, né? Então, ao final, ela se despede de maneira cortês, né? Ou atenciosamente, é uma maneira de se despedir de alguém de maneira cortês, e aí encerra assinando. É obrigatório assinar? Não. Em cartas de leitor, você pode justamente se manter anônimo. Se de repente você tem uma crítica muito dura para fazer ali ao jornal e tudo mais, né? Na própria internet, se você não quiser se identificar, você não se identifica. Mas isso normalmente é adotado por alguém que vai emitir uma opinião que não tem ali tantos argumentos, uma opinião infundada e assim por diante. Então, o ideal é que sim, que você traga uma opinião, diga se concorda ou discorda e diga por quê, e aí depois você expressa aí com o seu nome, você pode se identificar, certo? Pode voltar aqui comigo rapidamente, por favor? Então, olhem só, a gente viu ao longo dessa aula, a gente mostrou o texto, né, a notícia, o fato noticiado, e depois a gente mostrou a emissão da opinião de diferentes maneiras, direto na página da internet, lá na rede social e na carta do leitor. Cada uma com a sua estrutura e com a sua linguagem e com as suas características próprias, você pode emitir a sua opinião. Você pode ser contrário, você pode ser favorável, mas uma coisa é importante, a gente vai agora mostrar para vocês aqui. Coloca aqui a nossa primeira observação. Isso mostra para nós a liberdade de expressão. Você pode se expressar a partir das coisas, sobre as coisas que você lê, sobre as coisas que você observa ao seu redor, né? A liberdade de expressão faz parte do nosso regime democrático, das nossas leis brasileiras. Porém,
A liberdade de expressão não significa que você não tenha que respeitar os outros. E, principalmente, não significa que você não seja responsável por tudo que você diz. Então, olha só a nossa próxima observação aqui. Liberdade de expressão é igual ao quê? A ser responsável pelo que você publica, especialmente comentários e propagação de notícia. Então, sim, você pode fazer comentários online, comentários na internet para expressar a sua opinião. É sobre isso que a gente está trabalhando aqui, né? Sobre a questão da emissão de opinião, mas sabendo que você é responsável por isso, tá bom? Então, vamos ser educados, vamos ser formais, vamos ser corteses, né? Corteses, conforme a gente viu, né? A gente viu um comentário da internet de uma maneira mais informal, mas não havia xingamentos, não havia desrespeito, as pessoas estavam ali compartilhando a sua própria experiência e assim por diante. Da mesma maneira, na carta, né? Ali com a linguagem bem formal e tudo mais, mas normalmente fazendo de uma maneira respeitosa e expressando a opinião a partir de um posicionamento, a partir de uma situação vivenciada pela educadora que permitiu que ela pudesse concordar com aquilo. Então, mais uma vez, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião está ali intimamente relacionada com isso aqui, olha, ser responsável, tá bom? Sempre que você expressar uma opinião, você será responsável por tudo que você diz. E é interessante a gente já ir exercitando isso aqui no 7º ano. Ok, gente? Então essa foi a nossa aula, tá bom? Sobre essa questão da emissão da opinião, o posicionamento diante de textos midiáticos e de notícias, certo?